Mickey Mouse, o mascote da Disney e um dos personagens mais populares do século XX, acaba de cair em domínio público, apesar de todo o lobby da Disney para evitar que esse dia chegasse. Bom, o Marcelo está aqui hoje para contar pra gente como isso aconteceu e o que isso significa para o futuro do personagem. É a história que a gente vê no nosso plantão do Meteoro. E aí, Marcelos, boa notícia para a Carreta Furacão, então, que agora não precisa se preocupar com os direitos autorais do Mickey Mouse? Já era, agora é tudo nosso. A Magali dançando na frente de loja não pode, mas o Mickey está liberado desde que ele esteja em preto e branco. O que aconteceu foi que o personagem Mickey, conforme ele estava na estreia do personagem, que era de um curta chamado Steamboat Willie, que é um desenho monocromático de 1928, esse caiu em domínio público. Por quê? Porque se passaram 95 anos desde a criação do personagem, que é o prazo vigente nos Estados Unidos para uma propriedade intelectual que tem direitos autorais de uma pessoa ou empresa caia em uso geral, fique liberado para farra da sociedade civil. Por que são 95 anos? Esse prazo varia de país para país, tem lugares que é meio que um consenso que no mínimo são 50 anos. Em alguns lugares, por exemplo, no México, chega até a 100 anos. Mas o caminho que essa lei percorreu até cravar nesse número 95 tem participação direta da Disney ao longo do século XX até o começo desse século. E também está ligada à história do Mickey. Aqui na minha tela a gente tem a notícia, né? Mickey Mouse entra em domínio público, entenda a trend. Eles falam de trend porque esse foi o primeiro grande meme de 2024, globalmente falando, assim. Pelo menos na minha timeline está tomada de fanart, de referência, justamente a esse Mickey aqui que é que eu estava comentando, né? Que é o desse primeiro curta Steamboat Willie. Tem um trechinho dele aqui, a gente pode ver. Essa animação dele no barco, ela é muito lembrada, né? Ele dando esses assovios, tudo mais. Essa é a versão que ela pode ser usada. Você percebe que aqui a gente não tem as luvas, a gente não tem o calção vermelho, porque eu desenho em preto e branco, e o olho dele não tem um globo branco, né? É só um pontinho preto, assim, dele e de todos os personagens. Esses elementos são os que caracterizam o Mickey que está liberado para geral. Se você usar qualquer um desses outros elementos, o calção vermelho, a luva, o olho mais atual, a bota amarela, aí não está em domínio público. Essa versão do Mickey ela veio posteriormente. Atenção, Carreta Furacão. Atenção, Carreta Furacão. Tá liberado o Mickey preto e branco, o Mickey um pouquinho medonho. O Mickey atual ainda não. Vamos ficar de olho. Para entender melhor essa história, como ela funciona, eu separei aqui um vídeo do Igor Palopoli, do Terra. Ele faz um resumo bem legal dessa situação. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é uma obra de domínio público. Quando uma obra ou personagem cai em domínio público, significa que qualquer pessoa ou organização no mundo pode utilizá-la sem precisar pagar alguns milhões em direitos autorais para a empresa que o detém, que no caso do Mickey era a Disney. Quando o Mickey clássico de 1928 estava prestes a cair no domínio público, a Disney conseguiu fazer mas tanto lobby em cima do Congresso norte-americano, que eles conseguiram mudar o escopo de toda uma lei. Para você ter noção, de acordo com a primeira versão da Lei de Direitos Autorais dos Estados Unidos da América, um personagem poderia permanecer por 56 anos sob posse de uma única pessoa, ou uma empresa, uma entidade, ou seja, o Mickey original era para ter caído em domínio público em 1984. Mas no final da década de 70, a Disney fez um lobby fortíssimo e pressionou os congressistas. A lei então sofreu uma alteração considerável, foi de 56 para 75 anos, o que significava então que em 2003 o Mickey finalmente seria domínio público. Quando estávamos chegando um pouco mais perto dessa data, a Disney organizou mais uma nova onda de lobby jurídico e o Congresso norte-americano mais uma vez foi lá e mudou a lei. Agora você poderia deter os direitos de uma obra por 95 anos após a sua criação. E aí é o que eu estava comentando, né?
É surreal o poder de uma única empresa, de uma única corporação, para fazer o lobby que altera uma lei que muda a vida de praticamente todos os artistas que estão envolvidos com alguma propriedade daquele país, né? É basicamente isso que a Disney estava fazendo. E eu tenho para mim que eles só voltaram atrás. Voltar atrás é um termo meio forte, né? Eles largaram mão, digamos. Porque agora, em 2023, no dia 1º de janeiro, justamente quando bateu esse prazo de 95 anos. De Porque eles 2024. ainda têm... Isso, 2024. Porque eles ainda têm os direitos do Mickey, que é o mais conhecido e popular hoje em dia. E aí tem um segundo trecho aqui do vídeo que fala qual é a situação desse Mickey colorido, desse Mickey mais fofinho. 95 anos é sem dúvidas um bom tempo. Uma maneira interessante de refletir sobre isso é lembrar que o próprio Walt Disney, criador do personagem, morreu em 1966, deixando aí um espaço pós-morte de quase 60 anos de direitos autorais e uma grana de royalty para a empresa que, sei lá, daria para construir um planeta só com os lucros do Mickey Mouse. Mas convenhamos também que o Mickey mais conhecido pela maior parte das pessoas é esse aqui que foi criado em 1940. Pela lei como ela é atualmente, ele vai ficar em domínio público por volta de 2035. Acontece que a Disney já está preparando mais algumas ondas de lobby no Congresso para pressionar a extensão da mudança. Se eles seguirem o mesmo padrão de 20 anos de extensão de antes, o Mickey colorido só vai cair em domínio público em 2055, mais de 150 anos depois do nascimento de Walt Disney. Será que a gente vai estar aqui para ver isso? Será que a gente vai pegar esse Réveillon de 2055, né? Para ter a festa do Mickey colorido? A consequência do Mickey clássico de 1928 ter caído em domínio público é filme de terror, basicamente. Filme e jogo de terror. Como a gente vê aqui, matéria do G1, o filme de terror com o Mickey anunciado após Disney perder copyright. E aí, o que a gente viu, né? A empresa perdeu os direitos autorais sobre a primeira versão de seu personagem mais famoso. Essa imagem, eu vou até dar zoom nela. Eu não sei se alguém fica aí o alerta para quem tem Mickey-fobia, mas essa é a versão do Mickey's Mouse Trap, que, pelo que eu entendi, tem um assassino que se fantasia de Mickey, é uma coisa meio misturada com comédia, e o diretor deu uma declaração que achei engraçada sobre o porquê que ele está fazendo esse filme, queríamos apenas nos divertir com isso. Fantástico, Melhor motivo, né? melhor motivo. Que é também a origem dos memes que estão aparecendo na internet envolvendo essa versão do Mickey. Eu tenho para mim que as pessoas estão fazendo versões de terror do personagem quase como um desabafo, quase como um desaforo, porque é o tipo de coisa que a Disney jamais autorizaria. Eu acho que depois que passar esse momento, assim, as pessoas vão começar a, sei lá, pensar em coisas talvez até infantis, outras versões, outras histórias do personagem mais tradicionais. Mas de primeiro momento, acho que teve tanto adiamento, né? Empurraram tanto para frente essa possibilidade, que o principal impulso é vamos fazer uma coisa adulta, vamos fazer uma coisa de terror, vamos chocar. Que aconteceu também com o Ursinho Pooh. Se vocês pesquisarem, tem um filme de terror do Ursinho Pooh que é relativamente recente, que é o mesmo caso. O personagem caiu em domínio público e a consequência imediata foi essa. Tem também um jogo sobre o Mickey Macabro, que é, para variar, um jogo de terror. Essa é a versão que a gente tem. Ela é até mais medonha que a do filme, né? E esse jogo cometeu uma gafe bem curiosa, que é: jogo de terror com Mickey muda de nome para evitar apologia neonazista. Não tínhamos ciência dos significados alternativos, desculpou-se o estúdio. Matéria do DN pela Helena Nogueira. E nela a gente vai descobrir que o jogo se chamava Infestation HH. E eles mudaram o nome do jogo depois para Infestation Origins. Esse é o Mickey, né, cara? Esse aqui me pega. Esse aqui é bem cabuloso. Esse é o Mickey da Deep Web.
Aqui a coisa fica realmente mais complexa. Esse jogo, ele foi anunciado também aproveitando a brecha que veio a partir do dia 1º de janeiro, né, que agora ele está em domínio público, e o nome dele era Infestation 88, porque ele se passa nos anos 80, no ano de 1988. Qual que é a questão? 88 é um número muito usado por nazistas, neonazistas, e a referência é basicamente que H é a oitava letra do alfabeto. E quando você junta dois Hs, você tem uma referência direta à saudação nazista, né? Um H de Heil e um H de Hitler. Então, para o nosso público aí, se você nasceu em 88, tem uma tatuagem 88, dependendo do país que você viajar, essa tatuagem não vai pegar muito bem. E agora está explicado aqui o motivo, né? Então, essa é a origem do meme, essa é a origem dessas inúmeras versões do Mickey em preto e branco que estão aparecendo. Não acho que a gente vai ter tão cedo um Mickey colorido, mas também desse Mickey mais colorido e mais tradicional, a gente ainda não vai ver também tão cedo uma versão dele mais interessante do que a que foi feita em Kingdom Hearts. É uma opinião polêmica, entendedores entenderão, mas espero que todo mundo se divirta com os Mickeys de terror, e eu acho que nos próximos anos a gente vai ver coisas mais experimentais e mais diversas com o personagem, que é um dos mascotes mais populares do século XX, né? Sabe, Marcelo, eu adoro essa história do Mickey. Inclusive, um dos primeiros vídeos que eu escrevi aqui pro Meteoro tem um vídeo lá chamado Por que gostamos de animais fofinhos? E a gente usa de exemplo essa transição do Mickey, que a gente vê esse Mickey que agora está em domínio público, que ele é um Mickey com cara mais de adulto, e que é, né, até mais fácil você deixar ele mais com jeitão de terror ali. E essa versão que a gente conhece hoje é uma versão mais infantil. Ela tem meio que uma cabeçona de criança, ela tem os olhos grandes, que é uma versão que lembra mais um bebê, que ela é mais simpática mesmo, só da gente olhar é mais simpática. Então, nesse vídeo a gente fala sobre como a evolução de uns animais é parecida com essa evolução do Mickey, que eles foram se tornando mais infantis. Mas eu tô curioso para ver o filme do Mickey ali. Considerando que eles fizeram só para se divertir, a probabilidade de ser um filme muito bom, acho que é bem baixa, mas eu tô curioso, eu gosto desses filmes meio trash, assim, meio vamos fazer só pra gente se divertir. A boa notícia é que ele também é uma comédia, né? E uma última curiosidade, para quem procurar esse curta, que é do Mickey, que caiu em domínio público, que chama Steamboat Willie, além desse Mickey ser esteticamente menos infantil, ele é um tremendo canalha. Ele parece o Pica-Pau maluco, assim. O curto inteiro ele zaralhando com tudo, então ele já tinha essa natureza de agressão, de tacar o terror mesmo. Eu acho que a Disney não deveria ficar brava porque tá dentro do personagem. Tá dentro da personalidade do Mickey, do Mickey da Deep Web. Marcelo, muito obrigado pelas suas informações. Esse foi o nosso plantão do Meteoro. Muito obrigado para você que viu esse vídeo até o final. Faça parte do nosso clube de membros, nosso clube de canais. Até a próxima!